Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor, o maior podcast de seguros pessoais do Brasil. Estamos numa região que eu amo, diretamente de Fortaleza, no Ceará. Eu já comi até a minha caranguejada, viu? Bacana. Hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, que tive uma recomendação de uma grande amiga, que falou, cara, fala com esse corretor de seguros, que é especialista em vida e previdência, que eu tenho certeza que ele vai agregar demais pra gente. Eduardo Moreira, corretor de seguros, especialista em vida e previdência. Edu, vou chamar de Edu porque, cara, já se conhece, já tá falando pelo WhatsApp, sentou aqui, virou amigo. Show, André. Cara, primeiro eu quero te agradecer, obrigado por você aceitar o nosso convite. Eu sei que parar 1 hora, 40 minutos de um dia aí não é fácil, né, cara, essa vida corrida de corretor. Verdade. Mas eu fico feliz pelo tempo, obrigado por isso, tô animado pelo papo, tenho certeza que você vai contribuir bastante pra gente. Mas quero saber, tá tudo bem? Chegou bem aqui? Como é que estão as coisas? Tranquilo, graças a Deus. E agradeço também a oportunidade, né, o momento. E, pô, sempre é bom, né, falar do que você faz com amor, né? Exato, cara. Isso. E precisava disso também, né, Edu? Sim. Porque a gente tem... Cara, tem vários produtos legais, né, hoje de podcast, falando de seguro. Isso é muito legal, porque quanto mais a gente fala de um produto que é tão conservador, principalmente seguro de vida, né? Que tem muito tabu ainda. Mas eu quero trazer sempre os corretores, porque vocês que estão na linha de frente, né, cara? Fazendo o negócio acontecer. E eu fico maravilhado rodando o Brasil todo, porque são culturas diferentes, né? Culturas ricas. E você vai pegando um pouquinho, né? De cada estado, cada cidade. Isso é muito legal, cara. Tô feliz aqui e tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Show de bola. Caranguejada, você gosta? Bom. É bom, né? Como não, né? Caranguejozinho, cervejinha. É bom demais, né? Bom. Mais tarde hoje, né? Show. Meu amigo... Antes da gente começar a falar de trabalho, falar de dia a dia, de profissão, eu gosto muito de saber da pessoa. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: diga pra nós quem é o Eduardo, quem é o Edu, sem dizer o que você faz por enquanto. Quem é você? Eduardo Moreira, né? Casado há 25 anos, pai de 3 filhos, né? 3 filhos maravilhosos, uma esposa espetacular. Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu faço algo que me dá prazer, né? É aquela coisa, quando você diz que trabalha, você tem aquele peso, né? E a minha profissão é algo prazeroso, né? É uma profissão que não é fácil, mas também quando você consegue um certo equilíbrio na profissão, pô, show de bola. Então você é casado com quanto tempo? Acho que 25. 25, é tempo já, né? Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. Filhas. 3 meninas? 3 meninas. Cara, qual a idade delas? Eu tenho 2 meninas também, uma de 12 e uma de 9 anos. Eu costumo dizer que é MMA. Maria Eduarda, Ana Beatriz e Mariana Liz. Né? Que lindos nomes, cara. Já tem 2 maiores de idade, né? Tá. Uma empresária, a outra vai entrar na faculdade agora. Que legal, de engenharia, cara. E tem a pequenininha, que é o xodó, a Bombom. 6 aninhos, vai fazer 7 agora. Que legal, orgulho, né, cara? Muito bacana. Bom demais, né, cara? Ainda mais que ele é menina, né? É muito legal, né, cara? É muito bom, né? É muito bom. Muito mesmo. Cara, muito bom. E agora sim, ó, me fala um pouquinho nos papos que a gente teve, né? Eu sempre gosto de deixar muito livre aqui no papo do podcast, sem ficar formatando as perguntas, mas na conversa que a gente teve, você falou muito de que, cara, você conhece um pouco de cada ramo, mas que você se especializou em vida e previdência. Cara, o que te levou a focar em vida e previdência? Assim, a primeira pergunta pra gente abrir o nosso papo. O que te levou a focar nesses produtos? Cara, assim, a minha jornada no seguro foi meio que... Não escolhi. Foi meio que de paraquedas, né? Há uns 25, 28 anos atrás, eu recebi, né? Nós recebemos uma visita de 3 corretores aqui de Fortaleza, na minha residência, e foi onde eu tive o primeiro contato, né? Posteriormente, 1 ano depois, fui convidado, né, para fazer parte aí de uma seleção, para conhecer, né, sobre a questão do ramo segurador. Na época eu estava estudando Direito, né? E meio que fui pescado e me apaixonei pelo mercado segurador, vendas, contato direto, né, com pessoas.
basicamente. Então você fazia direito, isso 27 anos mais ou menos atrás, é Por isso? aí. Você fazia direito e aí uma pessoa olhou pra você e falou, cara, vem fazer um processo aqui Foi. pra seleção, pra corretor Foi. de seguros. Uhum. Cara, isso já tem tempo então, né? Tem. Pô, 27, é mais ou menos o tempo que eu tenho também de mercado. Foi 97, 96 lá? Por aí. Mas por aí, né? Isso. Tá. E aí você entrou, você gostou logo de cara, porque você, quando entrou, você já entrou no Vida e Previdência ou você entrou em outros ramos e depois foi pra Vida e Não, Previdência? Vida e Previdência. Foi primeiro Vida e Previdência. É. Eu acho que o Vida e Previdência é um ramo que você fica mais próximo das pessoas, né? Diferente do Autos, né? De outro segmento, que você não tem aquela proximidade, Tá. entende? E você vende hoje outros ramos? De fato, assim, é Sim. mais ativo ou só se aparece, assim, se alguém procura, que você faz? Ou você faz de forma ativa? Assim, na minha corretora, nós temos o lema que a gente não perde negócio, Tá. né? Eu tenho parceiros, tenho grandes parceiros aqui, que são especialistas. Eu sou especialista em vida e previdência, mas eu tenho parceiros muito fortes em todos os ramos, né? E a nossa parceria, os parceiros que eu tenho, os caras são fera também. Tá. A gente tem que entregar aquilo que a gente oferta. Não adianta eu dizer que eu sou bom em um ramo, né, e de fato não entregar aquilo que realmente ele quando acontece um sinistro, ele precisa. O que eu sempre digo é o seguinte: vender não é fácil, mas todo mundo pode vender e vende. Mas a relação corretor e cliente, ela realmente vai existir, ela vai enraizar, ela vai encarnar quando você consegue fazer uma entrega de ponta para o seu cliente, né? Eu procuro fazer isso sempre, né? Meus clientes. É tanto que quando acontece algum sinistro, paro tudo que eu estou fazendo, dependendo da situação, desmarco alguma visita para dar atenção total. Bom. E eu nunca deixo também, sempre aconselho meus clientes, não ir direto, né, para a seguradora, sem passar por mim. É porque o meu trabalho é isso, né? E eu gosto e estudo o mecanismo que a seguradora tem para atender o cliente. Tem o cliente, o corretor e a seguradora. O corretor está aqui. Se o corretor sai de cena e o cliente vai direto para a seguradora, determinada situação, algo simples que ele deixa de marcar no formulário, processo volta, processo para, aí aquele rito processual demora. Quando você tem um sinistro, você quer agilidade, você quer receber o quanto antes. Aí é a figura do corretor. Cara, muito legal você ter falado isso. Eu vou aproveitar o gancho agora, Edu, que você falou de sinistro, que é pra mim assim, cara, só pela tua fala eu imagino que você deve pensar parecido. Quando a gente olha pro mercado de seguro de forma geral, tem muita coisa importante, né? Seja o processo de venda, pós-venda, mas o mais importante é o sinistro, né? E você falou, cara, eu paro tudo para atender meu cliente. E aqui eu quero fazer uma pergunta, uma curiosidade, você falando disso, eu falei, cara, eu preciso trazer isso para ver se o que o Edu tá fazendo, até para poder inspirar o nosso mercado e aquela velha história, né, cara? Cases positivos, quem compartilha acaba crescendo mais ainda, né? Isso. Quando você vende um seguro para alguém, já pensando lá no possível sinistro, você costuma fazer o quê? Assim, você entrega algum kit para esse cliente, para quando acontecer um imprevisto, ele lembrar, cara, eu preciso ligar pro Edu, ou se não for ele, porque né, pode ser na falta, ali na ausência, quem ficar, né? Uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, um filho, enfim. Tem alguma coisa que você, de maneira estratégica, faz na contratação para que quando acontecer algo inesperado, ele lembre de você? Excelente pergunta. André, eu, assim, sou vendedor. Eu tenho o meu celular, eu não tenho um celular profissional, eu tenho um pessoal que é um profissional também. O corretor, se ele fica off, se ele deixa de atender o cliente, na minha visão, eu acho que não é interessante. Tá? O que a Costa Corretora e o Eduardo Moreira entrega para o cliente é o seguinte:
Eu estou disponível 24 horas. Eu só não lhe atendo se eu estiver dormindo ou estiver fazendo algo muito, né, pessoal ali e tal. Mas, se precisar, me ligue. Eu vou lhe atender, né? E eu acho que o diferencial nosso é esse. Tem muita gente aí no mercado, não critico, lógico, né? Entrega pastinha, aquela coisa bacana, aquilo marca e tudo. Mas o principal é você ter uma ligação com seu cliente, direta. Porra. Eu digo o seguinte, me ligue o que acontecer. Qualquer necessidade, eu vou lhe atender. Só não lhe atendo se eu estiver dormindo. Eu posso contar um Porra, fato? com certeza, com certeza. Eu tenho um nicho muito grande, né, assim, de clientes voltados para médicos, né? Tá. Tenho clientes aí, médicos, 15 anos, né? E eu aprendo muito, né, com a galera e observo, né? Aí eu tenho um médico que ele sempre me perguntava, opa, Eduardo, tudo bom? Tu ainda é corretor? Aí eu disse, nossa, doutor, sim, o senhor ainda é médico? Muito bom. Aí eu perguntei, doutor, por que bom. o senhor pergunta isso? É porque existe, assim, dentro dessa pergunta dele, o que acontece? Infelizmente, existe uma rotatividade muito grande. O que eu digo é o seguinte, não é fácil se perpetuar na profissão. Eu sou corretor. Estou corretor hoje. E aí eu disse, doutor, não se preocupe, eu vou lhe atender pela minha vida todinha. Eu não pretendo sair dessa área. A não ser que eu ganhe um prêmio muito grande, que eu jogo na Mega Sena. E aí, se eu ficar milionário, possivelmente não vou atender o senhor direto, mas vai ter pessoas que vão lhe atender. Então, assim, se eu não morrer, ou então, se eu ganhar na Mega Sena, o Eduardo, o corretor, tá aqui. É o que eu faço, é o que eu amo, é o que eu sei fazer, é o que eu estudo e é o que eu procuro, né, entregar de melhor pro meu cliente. Perfeito. Entendeu? Não, eu adorei a volta, né? Você continua médico, é muito bom. Mas eu entendo, cara, o teu ponto. Assim, mas eu falei isso porque tem uma certa proximidade, né? Sim, eu achei sim. interessante, porque ele me perguntou em um ano, no outro ano e tal. E outra, eu procuro sempre estar falando com meus clientes. Porque, André, uma coisa interessante. Antigamente, 10 anos atrás, você fechava um seguro e meio que você ficava com medo de ligar para o cliente, com receio dele, ainda tem tal, cancelar. Não, você tem que falar com o seu cliente e tem que estar atualizando ele do mercado segurador. Doutor, tem isso aqui de ponta, né? Fulano, ó, apareceu isso aqui, você não tem, ó, cobertura nova. É dinâmica das coisas, entendeu? Mas essa questão do meu cliente Cara, muito boa, não? foi Adorei. engraçado. Ele quando falou, pô, você ainda é corretor? Doutor, sou corretor, você ainda é médico? Mas, cara, ele deu uma risada, cara, né? muito bom. Mas eu entendi o teu ponto, porque de fato tem mesmo, né? Quando a gente olha para alguns modelos dentro da corretagem de seguros, tem uma vida útil, né? Às vezes a pessoa fica ali 1 ano e meio, 2 anos. Cara, André, tem um pouco disso, cara, né? se eu te contar, bicho, o que eu já vi, cada case de sucesso nessa profissão, cada cara é monstro, mas não aguenta, bicho. É como se fosse um curso de uma força operacional especial. Tem muita gente capacitada, mas só quem fica mesmo são os raçudos. Por isso que eu tiro o meu chapéu para quem é corretor. Não é fácil. Não é fácil, cara. Sabe quem é que vai acreditar em ti? Porra, às vezes nem tu vai acreditar em ti. Se tu tiver um cachorro, talvez ele acredite em ti. Família, amigos, mas ninguém vai acreditar. Agora, quando tu consegue se firmar na profissão, tu bate o pé e diz, porra, eu sou corretor, pronto. Ninguém pergunta mais se tu ainda tá nessa profissão. Eu digo logo, pô, se eu não morrer, ou então se eu ganhar na Mega Sena, eu tô nessa profissão. Tô lá, continuo. É muito prazeroso você proteger famílias, blindar patrimônios e entregar, de fato, aquilo que é melhor para o cliente. O corretor, se ele olhar para o cliente dele e se ele estiver pensando na comissão, esse aí tá fadado. Ele tem que olhar primeiro para o que é melhor para o cliente e depois para ele. Porque aquele cliente ali, ele vai indicar, ele vai ficar... Pode chegar quem for, o ensabonetado,
o corretor estrela, né? Hoje nós temos tantas nomenclaturas para o nosso negócio que às vezes, conversando com um colega, eu disse, meu irmão, tu é o que mesmo, bicho? Tu trabalha na CIA, na NASA, tu é corretor, macho. Tu é corretor. E tem um... A pessoa, quando você vai ligar você vai se identificar, nem a pessoa... Sim, mas você é o que mesmo? Fala, pô, eu sou corretor. Né? A gente tem que resgatar isso. Tem. A essência. Eu concordo e, cara, parabéns por isso, porque são poucos que eu conheço que tem esse orgulho que você tá trazendo aqui, cara. Eu sou o corretor de seguros. Eu me emociono. Cara, isso é legal mesmo. Gostei da palavra que você trouxe, resgatar. Acho que aqui vai um baita insight pra turma que tá assistindo a gente, porque é uma das profissões mais nobres que nós temos no mundo. Não é no país. Escutei de um grande amigo corretor que ele já fez também um bate-papo comigo, que é o Josus. Ele falou, cara, vou ver se eu vou lembrar os 5. Ele falou, cara, todo ser humano deveria ter 5 contatos no seu WhatsApp, no seu telefone. Posso dizer? Vai lá. Médico. Advogado. Boa. Pai e a mãe. Vai. Corretor. Boa. E um melhor amigo para uma situação extrema que você saiba que você pode contar. Na minha opinião. Boa. O corretor é fundamental. Total. André, o corretor, ele é meio que, assim, no começo, quando você vai oferecer alguma coisa, ele é meio que, às vezes, um pouco chato para o cliente. Mas quando acontece uma sinistralidade, quando acontece... Eu ia falar merda, mas eu não posso, né? Não importa, né? Mas quando acontece um BO pesado, primeiramente Deus e depois às vezes nem Deus. Pô, tem que o cara já lembra direto, deixa eu chegar pro Edu. E o que eu digo é o seguinte: quando acontece alguma coisa, eu digo, não queira ser corretor sou eu. O que acontecer, me contacta pra gente analisar dentro das suas coberturas que você tem e ver o que a gente pode acionar e quais as coberturas. Não se preocupe, se você tiver um leque aí de 8 coberturas e dentro do que aconteceu, se pudermos acionar 4, 5 coberturas, vamos acionar. Até porque a seguradora ela tem muito lastro. Ela tem condições de te pagar. Porque se é seguradora, é sinal que tem verba para isso. Sim. Então não se preocupe. Não queira ser o corretor. Deixa o corretor ser o corretor. Porque, às vezes, é até interessante outro fato que eu vou te contar. Porque, às vezes, você vai... Eu já peguei muito cliente que a profissão dele não é corretor, mas ele se acha corretor. Eu acho bacana porque eu aprendo. É como se eu estivesse no espelho. Como se ele estivesse me vendendo. Aí teve um que eu fui até um pouco assim, né? Só. Eu não vou falar a profissão, mas eu disse, o senhor é isso aí. Eu sou o corretor. Beleza? Eu não entendo quase nada da sua profissão. E o senhor tem uma perspicácia muito grande. Mas o corretor sou eu. O especialista nesse assunto sou eu, né? Eu acredito que... Eu acho assim, interessante se eu ficar na sua profissão e eu ficar na minha. Tem que se dar o valor. Eu concordo total. E você incrementou os 5 aí, gostei do que você falou, que eu já vou guardar aqui também. O Jus, na época, ele falou assim, que é um médico, um contador, um advogado, um perfeito. corretor e um líder religioso. Eu lembro que ele falou dos 5, assim. Ele falou, independente da sua fé, você tem que ter esses 5, assim, cara. E ele fala na proporção do corretor, na importância que tem com os demais, né? Então isso é muito legal, assim, cada um ter essa importância dessa profissão tão nobre que é praticamente um anjo da guarda da família, né, cara? Pra mim isso é animal. É como eu te falei, né? Quando acontece alguma situação, aquele cara que era chato, que tava te perturbando ali pra te contratar, ele vira a melhor pessoa. Exato. Eu tenho clientes que tá na minha carteira há 15 anos, mais de 15 anos. Mas em compensação, eu tenho clientes que eu visitei numa segunda-feira, o cara faleceu numa quinta. Nossa. Eu tenho clientes que eu, sei lá, que a esposa tinha seguro comigo há muitos anos e o marido sempre relutava em fazer. Teve até uma situação que ele contratou, depois de 3 meses faleceu. E aí eu coloquei pensão, plano de pensão, capital único, invalidez. Tá. E eu posso contar essa história? Pode, por favor. Foi até engraçado, assim, né? Não engraçado, mas um pouco
Uma história interessante. Interessante, digamos assim, né? Analisando friamente. Porque esse cliente, ele dizia que ele não ia morrer, a esposa ia morrer primeiro. Ah, tá. Na ordem, tá. Né? E aí, muito atlético, saúde perfeita. E aí, ele se deslocando de uma cidade para outra, motona, mas, cara, religioso, não bebia, né? Porque direção e álcool não combinam, é fato. E até um risco excluído também para a seguradora, se no exame lá, acusar. Né? Isso aí é até uma dica também. E aí, ele indo de uma cidade para outra, tinha um animal morto, o urubu veio para comer o animal morto. E aí, quando ele passou, levantou o voo, bateu assim no capacete, uma leve, a moto pegou, desceu, morreu. 3 meses de seguro. Que isso, cara? Que isso? E foi. Assim. Você vê quando chega a hora também, né? Olha a história. Não, eu tava no interior. Meu Deus. Eu tava no interior no casamento da minha sobrinha. Quando isso foi de um sábado pro domingo. O cliente ligando no domingo, quem é corretor de verdade, quando o cliente liga no domingo, irmão, se prepara. É bucha, né? É bucho. É bucha. É bucho. Bucho, a gente fala bucho. Bucho. Bucho aqui. Tá. Bucho. Você pode falar que é bucha, aqui é bucho. Aqui no Nordeste a gente fala que é bucho. Eu disse, irmão. Aí eu olhei assim, aí eu falei, ela disse, aconteceu isso. E aí eu fui verificar, graças a Deus, né, tava coberto e tal, a gente acionou tudo direitinho, mas é muita história. Corretor, que é corretor, ele tem história. Tem muita história, né? Tem muita história. Já atendi em ML, em sala de parada. Eita, nós. Bicho. E assim, você tem que ser frio. Tem que ser bem casca grossa, né? Tem que ser bem... Você falou um negócio no começo, eu concordo. E Edu, até... Eu quero te fazer uma pergunta sobre sinistro ainda, mas eu vou voltar um passo, voltar uma casinha. Sim. Sobre pós-venda, tá? Que você falou um negócio de pós-venda aqui que me chamou a atenção. E eu adoraria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Quando você vende, você falou muito desse cuidado que você tem com o cliente, né? O que você já percebeu ao longo dessas mais de 20 anos de experiência aí como corretor? O que você percebeu que é bom fazer em um pós-venda? Você é um corretor que, durante uma vigência, você tem, na minha métrica, eu falo tantas vezes com o meu cliente, nem é pra vender nada, é pra conversar com ele. O que você faz que, de fato, você viu que mudou o teu jogo como corretor pra ter esse cuidado e ele lembrar sempre de você? Simples, não sumir. E sempre tá ali. E sempre tá atualizando o cliente. Tá tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a dinâmica da vida e tal? Vou te mandar a tua pólice atualizada. Porque, ano a ano, a pólice, ela sofre um reajuste. Até para ela não... ir pelo ralo, né? Acompanhar o poder de compra, IPCA. Então, tem isso. Então, assim, bicho, basicamente é você não sumir... Entendeu? Você acompanhar o seu cliente. Estou aqui, né? Atualmente nós temos no mercado um assédio muito grande, né? Porque o mercado segurador tem observado que de 10 anos para cá, o pessoal acordou para a realidade do seguro. Nos Estados Unidos é fato, né? O seguro é muito forte. E aqui de 10 anos para cá, bicho, o mercado ele abriu os olhos para o seguro. É tanto que há 10 anos atrás, quando você dizia que era corretor, o pessoal olhava meio assim, né? Hoje não. E eu acho bacana porque até as seguradoras também, elas estão valorizando e estão até brigando pelos corretores. Principalmente vida e previdência. Porque não é fácil. Você tem que fazer com amor. Você não vai ganhar muito dinheiro no começo. É fato. Tem que pensar no médio e longo prazo. Não é para imediatista, né, Edu? Exatamente. E outra, você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que ler condições gerais, você tem que entender de processos, entendeu? Tem que entender de processos. Fundamental. É como eu te falei no começo, é fácil tu vender. Assim, mais ou menos, né? Lógico. Mas tu entregar o que realmente é o seguro quando o cliente precisa, né? Seja do menor ao mais grave, né? Uma situação mais extrema, é todo um diferencial. A entrega humanizada. E nunca jogar ele para um 0800, que é terrível.
Nem a gente gosta de 0800. Você conhece bastante gente, bastante profissional que faz isso? Que, se der um sinistro, liga lá na seguradora. Eu conheço. Conhece? Eu conheço e eu vou até te falar que, assim... Pô, vou falar. Se você contrata um seguro no banco com gerente, ele não vai te dar o acompanhamento. Ele vai dizer, tá aqui, ó, 0800, vai lá. Na minha corretora, nós temos uma parte lá que é assessoria na parte de sinistro. A gente tem esse campo. A gente presta esse serviço, esse trabalho. Tá. Eu já peguei clientes que já estavam há 7 meses tentando acionar o seguro. Que foi comprado por meio de um banco. Por banco. Tá. E aí até que deu que perdeu e alguém indicou. Né? Sabe que a gente tem essa parte na corretora de assessoria. E aí eu disse, vamos lá. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas a gente recebe. Lógico, senão esperar o prazo, Sim. dependendo do seguro. O seguro Sim. ele tem 3 anos, né? Se for causa-morte para você acionar. Se for demais situações, 1 ano. Isso. Né? E aí a gente consegue fazer isso, até porque é o que nós fazemos, né? Entendeu? Então você vai, pega na mão e, de fato... Pô, a tua corretora bem estruturada, né? Sim. Tem quantas pessoas hoje lá? Como é que tá dividido isso? Cara... Fiquei curioso que você falou. É legal saber nós como é que é temos parceiros, né? Isso é legal, né? Tem uma galera boa aí. Uma galera boa. É legal, bem separadinho, assim, parte comercial, Isso. sinistro, pós-venda, que pode ajudar na operação. Sinistro, particularmente, eu acompanho. Tá. De ponta. Porque... É o que eu te disse, né? A gente realmente, de fato, vai entregar ali o que a gente vendeu. É o que a gente comercializou, o que a gente prometeu para o cliente. Tá. Diferente de um banco, né? Você vai lá e tal, fechou. Não estou falando mal do seguro de banco, até porque todo mundo tem que ter um seguro. Sim. Seja de banco, seja de uma... Mas o interessante é que você contrate um seguro com um profissional do seguro. Né? Sim. Vamos lá, se você vai fazer uma cirurgia, se você vai se consultar, você procura quem? Um médico. Se você tem problema fiscal, você procura quem? O seu contador. Se você quer contratar um seguro, um corretor especialista. Não, cara, também eu não sou muito a favor de ficar falando mal de seguro que é comprado por meio de banco, porque assim, cara... Tem que ter. E outra, se a gente olhar pro mercado do Brasil, até falo, né? Pessoal, a galera não tem cultura de comprar seguro. Já falei isso em alguns episódios, mas eu falo, galera, na verdade tá faltando oferta qualificada, tá faltando gente falar. Por que o que tá no ranking número 1 é de uma grande seguradora atrelada a banco? Porque os caras oferecem. Se é um seguro que tá extremamente adequado, é outra história. Não vamos entrar nesse debate aqui, mas pelo menos a pessoa tem um seguro, cara, né? Isso. Então acho que falta mais corretores qualificados oferecerem mais de uma maneira adequada, né? Eu sou super a favor disso. De uma forma profissional. Porque perfeito. tem profissionais bons dentro de agência, a gente sabe que tem. Sim. Só que aquilo, né? Quem vai te acompanhar no pós? Esse é um ponto importante para sempre a gente deixar no radar, né? O corretor é para cuidar disso também. Exatamente. E Edu, agora voltando, legal, a gente falou de pós-venda, eu quero trazer só um ponto interessante de conversas que a gente teve, que eu fiquei curioso, falei que eu vou trazer esse papo lá no podcast. Como é que você entende e como é que você aplica uma consultoria limpa e enxuta com o teu cliente? Porque de tudo que você falou até agora aqui, você é um cara que estuda, um cara que vê condição geral, é um cara que tá antenado no mercado, sabe dos prazos de prescrição e tal. É um corretor que tá antenado. Como é que você faz como é que você entende essa consultoria limpa e enxuta com o teu cliente? O que você faz ali que é bom? Bicho, assim, a primeira coisa é você falar uma linguagem que o seu cliente vai entender. Por exemplo, um exemplo. Eu não vou falar da forma técnica secundária. O segurez, né? O famoso segurez. Segurez. Com o médico, que o cara tá focado ali 100% na atividade dele, né? Com o empresário. É falar de uma forma que ele entenda. Ó, você tá contratando isso aqui. É você desmistificar por exemplo, o IPA, invalidez parcial, total, por cento. Eu vou, não, o senhor está contratando o IPA. Por que IPA? Não. O que ia acontecer? Se o senhor tiver um dedinho quebrado, fraturado, me liga. O senhor tem um seguro para isso. É falar de uma forma que ele entenda. E outra, se colocar na condição de corretor especialista. Ó, seu corretor sou eu. O que ia acontecer, me liga, que a gente vai analisar dentro da sua apólice o que você tem ali de cobertura. Basicamente. Tá, então falar de forma simples. Agora... Porque, bicho, eu conversei com um cara do mercado
Eu achei até interessante. Com um colega que entrou no mercado segurador, ele tinha o quê? Ele tinha 6 meses. Mas, meu irmão, ele falou tanta coisa que eu disse assim, porra, até eu que tenho uns 20 anos de mercado, não tô entendendo Não entendi o que você falou. nada que tu tá falando. Agora, lógico, eu entendi, né? Sim, sim. Mas eu falei assim pra ele. Eu entendi, lógico, o que ele falou. Mas um feedback mais tranquilo, pra ele entender que tá difícil entender disse, o que ele tá falando. Né? Não, o cara vai pensar que ele tá comprando, sei lá, uma viagem pra Marte, pra Lua. É, muito rebuscado, né, cara? Tu vai direto, fala de uma forma que Fala simples, que- né, cara? simples. Fala simples, né? Mas, por exemplo, quando você fala com médico, aí uma outra curiosidade em cima disso. Você fala a linguagem do médico também? Você usa alguns jargões que o cara tá Sim. diagnóstico e tal? Você usa isso? Sim, Você já sim. percebeu que isso muda o jogo na hora que você tá vendendo? Ele se sente mais próximo, É, né? Então, assim, o corretor ele tem que ler um pouco de tudo, tá? Se de mecânica, de química, de medicina, atualidade, política é um pouco complicado, Sim. a gente sabe, né? Você tem que ir ali, ó, sapatinho, né? Corretor também, ele, ao meu ver, tá? Sim. Eu vou abrir uma parte aí nessa questão. Tá. O posicionamento político dele tem que ficar para ele. Eu penso o seguinte, o corretor, o profissional que ele tem um posicionamento muito forte com relação à política, é complicado. Eu tenho clientes aí na minha carteira, centenas de clientes, são várias cabeças, vários posicionamentos. Exato. Então você tem que respeitar o seu cliente também com relação a isso. Perfeito. Você sabe que quando eu comecei a ministrar aula, cara, tem alguns anos isso. Valéria, se ela vê esse episódio, um beijo pra você, porque eu sou muito grato às pessoas que me ensinam, né? Hoje é mais um dia que eu tô de aprendizado aqui com o chapéu de aluno, o Du vai entrar nesse hall. E a Val, na época, ela falou assim pra mim, um menino lá entrando em sala de aula, com pessoas mais experientes do que eu pra assistir, e ela falou assim, André, toda vez que você entrar numa sala de aula, lembra de uma coisa, nunca entre ou fique de uma maneira muito extrema falando sobre política, religião e esporte. Aí eu, por quê, né? Ela falou, porque, cara, você pode guardar pra você, você pode ter as suas crenças, suas verdades, só que toda vez que você traz isso de uma forma que é a sua única verdade, cara, não é tão agradável. Então, assim, ó, sala de aula, isso é pra vida, né? Isso. Exatamente. Nas minhas redes sociais também, eu não fico colocando essas coisas, porque eu concordo com você nesse ponto também, que acho que isso é pra vida, né? De você não ficar debatendo, cada um tem a sua forma de pensar, né? as opiniões são diferentes e tudo bem, né, cara? É perfeito. Cara, animal. Aliás, assim, você tá falando tanta coisa. A galera depois vai pedir, como é que eu acho o Edu? Como é que eu vejo ele e tal? Tá nas redes sociais? Costa Corretora, com Costa 2T. Corretora? Costa Corretora com 2T. Tá bom? lá. Isso no Instagram. Isso, Instagram. Galera, se prepara, tá? Porque o pessoal chamar. vai lá, vai te chamar, vai querer saber mais também sobre isso. Tem muita história, viu? Tem muita história, né, Edu? Caramba. Demais. Ô, Edu, esse tempo todo, cara, tô curioso, assim, se você puder abrir, adoraria saber. Cara, certamente você tem os seus critérios para escolher as suas empresas parceiras para vender os produtos. Hoje, quantas empresas parceiras você tem para vender seguro de vida? Ó, trabalho com 3. 3. Você pode 3. falar o nome pra gente aqui? Tudo bem? Cara, posso. Pode? Sem Sim. problema? A primeira, a escola onde eu me formei, Tá. a Mongeral, a Mag Seguros. Mag Seguro, excelente. Baita seguradora. Excelente. Porto e a Asus. Né? Porto e Asus. Isso. Legal. São companhias que atendem. Legal. Asseguro firmemente que as 3 tem portfólio para atender aí 100% do que o cliente hoje precisa. Perfeito, cara. Né? Não adianta também você querer trabalhar com 10, 15 seguradoras, porque você não vai ter excelência na entrega, até porque é muita coisa que você tem que estudar, entendeu? É muita coisa. E o bom é você entender daquilo que você está fazendo. É o ideal, né? Exato. Não, e 3 excelentes empresas. Eu tenho um carinho pela Porto também, porque eu já passei por lá, conheço um pouco do bastidor. A Asus também é uma baita empresa, né? Sim, excelente. Tá trazendo muita geral, coisa nem se nova. fala, A Mag, né? A cara, Mag. pô, a Mag tem um É uma portfólio. escola. E, cara, você falou um negócio importante, assim, nas 3 que você escolheu, tem uma visão muito pró-cliente, né? Isso. Em termos de produto, né? De experiência. Muito legal, cara. Bacana. Essas 3 aí atendem perfeitamente. Atende perfeitamente. Isso é legal. É um número também que eu acredito, tá? Acho que corretor de seguro, especialista no vida, escolhendo bem 3 empresas. Esse é meu número também que eu tenho na cabeça. Você escolhendo bacana, 3 bem, você consegue completar o teu portfólio. Qualquer perfil que chegar, você consegue atender. Você consegue entregar... Uma só não dá, mas 3, cara, 3 bem escolhidas. Você Né? consegue entregar
os benefícios de ponta, É. né? Cara, não, muito Porque legal. cada cliente é um perfil ali. Então, vai ter cliente que vai ter perfil para seguradora X. Vai ter cliente que ele vai ter um perfil para ABC. Vai ter cliente que vai ter perfil para AB. E aí vai. Boa. Edu, o que que te... Que tipo de retorno quando você tem um sinistro, tá? E aí, se você quiser até separar a tua resposta em dois pilares aqui, um sinistro de morte e um sinistro em vida, tá? Uma doença grave, um DIH, enfim. Qual é o tipo de retorno que o segurado ou o beneficiário te dá? Depois que você faz todo esse atendimento aí, que, pelo que eu estou vendo, atendimento 5 estrelas, 6 estrelas, né? Obrigado. Mas qual é o tipo de retorno que você recebe, cara, dos seus clientes? Depois que acontece tudo? Cara, é a sensação do dever bem feito. Entendeu? Que você conseguiu transformar, que você conseguiu contribuir ali pro seu cliente, né? Algo social. Porque o corretor, né? Ele faz parte, né? Dessa situação, né? Ele tem uma responsabilidade social, entendeu? Por quê? Porque o corretor ele vai entrar em cena no momento mais delicado, né, do seu cliente, que é no momento que ele está vulnerável, que ele precisa. Então ali é por isso que eu disse, para tudo e atende o cliente. Desmarca viagem, desmarca atendimento, justifica e explica. O sinistro, ele é prioridade. Porque num acidente, né, numa morte, situação complicada. Boa. Então é isso. Podemos fazer um bate-bola? Sim. Eu separei algumas aqui, com base um pouco no teu perfil, de algumas coisas que eu já vi também nas suas redes sociais. Vou fazer a pergunta, você pode responder numa palavra só ou numa frase bem direta. Pode ser? Fechado? Perfeito. Sim. Uma palavra que define um corretor de seguros ideal. É bem clichê, amor. Você tem que ter amor pelo que você faz. Porque se você vai fazer só pelo dinheiro, procura outra coisa. Ótimo. Adorei amor, cara. Entendeu? Me surpreendi agora. Amor. Você tem que ter amor pelo que você faz. Não é fácil. É. O amor não é só o bel prazer, tem a dor. Né? Mas vamos focar no amor. Amor. Boa, boa. Vida ou previdência, que são os dois nichos que você trabalha bastante de produto, né? Por onde começar a vender? De maneira prática. Eu vou te responder até de uma forma um pouco diferente. Vai. Primeiro você tem que entender se você gosta de vender. Aí é onde entra o amor. Você tem que gostar de pessoas. Eu já vi vários profissionais entrar, né, tentar ingressar nesse game, né, nessa profissão. O cara é técnico, é excelente, postura, alinhado, mas não tinha o tato para venda. Primeiro você tem que gostar de vender. Boa. Né? Maior erro. O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência, perfeito, tá? Super, super claro aí a narrativa, né? A ordem disso. O maior erro que um corretor pode cometer num pós-venda. Esquecer o seu cliente. Ele não pode. Se você vende, se você transformou ali a vida de uma família ou de uma pessoa através de uma policy, e você tem medo de voltar para falar com esse cliente, com medo dele cancelar, você está afadado ao insucesso. Então, mostre as caras e mostre para o seu cliente que você é especialista e que ele tem um melhor corretor, que quando ele precisar ele vai estar lá. É por isso que eu te contei, mas né, lá atrás, que o corretor que deixa de atender, que tira férias, meu irmão, se tu tá nesse game aqui, tu tem que entender que o teu cliente ele vai te ligar a qualquer hora. Eu só não atendo se eu estiver dormindo. Mas onde eu estiver, né, eu atendo. Não pode ser também um cliente querendo 3 horas da manhã. Me manda um boleto aí, Edu. Não é nem boleto. Ele queria saber como era que estava a evolução da Previdência. Pô, 3 horas da manhã, cara? Porque ele tava no plantão, né? Isso eu te mando mais tarde. Agora Tá. Não tem como eu atualizar. Mas é isso. Boa. Um sinistro que te marcou. São tantos. Agora você vai ter que escolher um. Não precisa dar nomes não, tá? Mas o sinistro que te marcou. Sim. Eu até contei atrás, né? Foi de uma cliente que já era uma cliente há muito tempo, que tinha um marido.
né, que ele dizia para ela que não fazia seguro porque ela ia morrer primeiro. E, bicho, fechei o seguro dele, insisti, fui lá, falei para ele, ó, o senhor não vai pagar nada, quem vai pagar já está autorizado pela sua esposa, vai debitar na conta dela. E consegui fechar. 3 meses depois ele veio a falecer de um acidente. Esse foi o que mais te marcou. Um dos, né? É. São tantos. Mas o que veio na sua cabeça agora foi esse. Legal. Foi pela dinâmica, né? Sim. E pelo processo, da dificuldade de vender ali pro cara e tal. É, porque, o André, porque aquela coisa. Eu vou até te contar algo engraçado de um cliente que me perguntou assim: pois, qual é a certeza que eu vou ter se eu morrer? A minha família vai receber? Tu até sabe da resposta, que eu sei que tu tem pensamento rápido. É. Eu falei pra ele: morra. Eu garanto que eu vou acionar. E vai dar certo. Entendeu? Não vou deixar atrasar, porque o seguro ele tem que estar pago, tem que estar em dias, porque o seguro atrasado é um dos motivos de recusa também. A seguradora ela vai olhar naquela circunstância, dependendo da situação, se o seguro vai estar coberto. Né? Então, sempre deixar em dias, não pode atrasar. Isso aí é clássico. Boa, muito bom. Beleza? Cara, animal, vamos chegando pro finalzinho agora aqui sempre no final eu peço pros convidados trazerem uma palavra, uma reflexão, alguma coisa que tá no seu coração aí, cara. Voltado, obviamente, aqui pro mercado, mas tem uma responsabilidade, viu? Você vai falar aqui, nós vamos traduzir pro planeta todo esse negócio, hein, cara? Show, bacana. Vou pedir agora pra você olhar pra essa câmera, pra quem estiver acompanhando a gente aí pelas plataformas de vídeo, e você pode olhar agora na bolinha do olho dessa turma. Vai lá, meu amigo, qual é a tua frase final? Cara, se você vai fazer alguma coisa, isso na hora aqui, ó. Cliente ligando. Cliente ligando. Já vai. Vamos lá. Se você vai fazer alguma coisa, faça de coração. Não faça só pelo dinheiro. O dinheiro é consequência. Tenha amor pelo que você faz. Se você vai ser um contador, goste de números. Isso vai lhe acompanhar pela vida toda. Se você é um médico, goste de pessoas e estudar, e de medicina, e aquela coisa. Se você é um corretor, procure se especializar, olhar primeiramente para o seu cliente e depois olhe para você. Faça com amor, até porque nós temos uma responsabilidade social muito grande no que nós fazemos, certo? E goste, e procure gostar. Se você faz com amor, meu irmão, você tem sucesso. Você não vai ter que acordar e sentir aquele peso nas costas. Porra, tipo, um domingo, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo. Quando eu escuto algum profissional dizer que segunda-feira vai começar tudo de novo, eu olho assim, caraca, me dá dó, o André. Sabe por quê? Porque é como se ele tivesse que carregar um saco. O corretor, a dinâmica do corretor de seguros, corretor de verdade, porque no mercado tem várias nomenclaturas, né? É como eu até contei, né? Uhum. Mas, pô, conheci um colega de 6 meses, eu tô o quê, bicho? Aí ele falou lá um nome extenso. Eu, caraca, mano, em resumo, tu é corretor. Tem gente que... Tu acha que o teu cliente vai comprar só pelo... Tem cliente que compra pela nomenclatura. Sim. Eu digo o seguinte, pô, sou corretor, procuro entender, estudo, e é isso. Vou te entregar o que tu precisa. Fato. Então, goste, ame, né? E se sinta prazeroso. Porque se você fizer isso, o dinheiro é consequência, ele vem. Maravilhoso. Você não vai ter que acordar com aquele saco nas costas, né? E vem muito. Peso. E vem muito, porque vender seguro de vida remunera bem demais. Isso. Muito bom. Animal, Edu, obrigado, meu amigo. Ó, quero te agradecer. Obrigado aí pela contribuição, tudo que você compartilhou com a gente. Eu que agradeço aí. Cara, fico feliz. Espero que você tenha gostado também aqui do papo. Deixo você agora com as suas considerações finais. É o momento de você mandar beijo, mandar abraço. Agora é com você, meu amigo. Bom, eu queria agradecer primeiramente aí o espaço. Você é um cara aí que eu admiro bastante. Você é um dos caras que fomenta a nossa... e que divulga bastante a nossa profissão. Eu percebo que tu fala com amor, né? Não é só pelo dinheiro, lógico, mas fala com amor pela profissão. E dizer o seguinte, para quem quer engatar nessa profissão, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de vender. Você não vai ganhar muito dinheiro no começo, é fato. Até pode, mas não é regra. Tá? Mas depois que você engata, dificilmente você vai arremeter. Vai ter situações que tu vai ter que arremeter? Vai.
Normal, né? É normal, é a vida. A vida, né? Procure trabalhar seu psicológico, converse com Deus todo dia, né? Porque vai ter situações ali adversas, né? O tempo todo. Nunca um dia vai ser igual ao outro na vida de um corretor de seguros. Nunca. Então ele tem essa dinâmica. Entendeu? Fazer com amor. Maravilha. Mais algum beijo, algum abraço pra alguém? Um beijo aí pra minha família. Bom demais. Para toda a minha família, que é gigante. Gigante. Aí. Um beijo aí pros meus clientes. Agradecer aí a parceria, a confiança. E dizer que o Eduardo, a Costa Corretora, tá aqui. Muito bom. Né? Sempre. Bom e demais. como eu falei, né? Sou corretor. A não ser que eu morra, ou então ganhe um prêmio muito grande. Ficou guardado isso. Tem que ganhar um prêmio gigante, mas com certeza vai ter pessoas ali. Da Costa Corretora. Não, vai ter gente ali de ponta e fazendo o que faz com amor, não só pelo dinheiro, mas com amor. Não, muito bom. Entendeu? Muito bom. Rezende, obrigadão aí pelo espaço. Você é um cara 10. E show de bola, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, viu, meu amigo? Vamos que vamos. E pra você que ficou com a gente até aqui, ó, família do Edu, os clientes, bota no comentário aí. Aliás, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui no canal Corretor. Eu te vejo no próximo episódio. Forte abraço e valeu.